Agora vamos lá. Proceder. Proceder é verbo transitivo indireto solicitando a preposição a no sentido de realizar. Que assim, ó. Existe um proceder que eu nunca erro. É o proceder que significa originar-se. Ele procede de uma família rica. Ele vem, origina-se de uma família rica. Ele procede do interior. Ele vem, origina-se do interior. Então, esse proceder eu não erro. O que eu tenho de ter cuidado é o proceder verbo transitivo indireto com a preposição a, como realizar. Esse eu tenho de ter cuidado. Então, olha comigo aqui, ó. Ele procedeu inquérito. Como está no sentido de realizar, o certo é ele procedeu ao inquérito. Tá aqui, ó. Ele procedeu ao inquérito. Está como realizar. Então, esta é a forma correta. Perfeito. Depois, o campeão de prova. O verbo assistir. O verbo assistir, no sentido de ver ou presenciar, solicita a preposição a. Então, assistir, como ver ou presenciar, eu tenho de colocar a preposição a. Que mais? Olha só. Por exemplo, assistir jogo. Como está no sentido de ver ou presenciar, eu tenho de colocar assistir ao jogo. Assistir ao jogo. Depois, olha só, assistir aula. Está como ver ou presenciar. Então, eu tenho de colocar assistir a aula. Porém, há um pequeno detalhe em assistir a aula. Qual é o detalhe? Assistir ao jogo, ficou perfeita a frase? Por quê? Porque jogo solicita o artigo o, já que jogo é um substantivo masculino, e assistir solicita a preposição a porque está no sentido de ver ou presenciar. Assistir a aula, o assistir solicita a preposição a e aula solicita o artigo a mais a, crase. Então, assistir a aula, eu tenho de colocar a crase. Vou reforçar. A noção de crase eu já adquiro na regência, tá? Embora depois tenhamos a matéria específica de crase. Bom, há mais um probleminha em relação ao verbo assistir aqui como ver ou presenciar. Na língua portuguesa, quando eu tenho objeto indireto, o objeto indireto com a preposição a é representado pelo lhe, como eu já havia dito. Lembra aquela frase? João não pagou ao tio, João não lhe pagou. O verbo assistir como ver ou presenciar é uma particularidade. O verbo assistir como ver ou presenciar, ele não aceita o uso do pronome lhe. Como é que é, senhor? Isso mesmo. O verbo assistir, como ver ou presenciar, não aceita o uso do lhe. Então, a frase assistir ao jogo, eu não posso reescrevê-la colocando assistir-lhe. Se eu quiser reescrever por meio de um pronome, fica assistir a ele. Assistir a ele. A frase assistir a aula, eu não posso reescrevê-la colocando assistir-lhe. Se eu quiser, eu tenho de colocar assistir a ela. Assistir a ela. Tudo bem? Então, aqui o verbo assistir, como ver ou presenciar, que aparece muito, ele vai solicitar a preposição a, beleza, mas para objeto indireto é uma exceção, ele não aceita o lhe, tem de ser o a ele ou a ela. Muito bem. Depois, o assistir como ajudar. O assistir como ajudar, aí ele não solicita preposição. Por que ele não solicita? Porque ele é um verbo transitivo direto, simplesmente um verbo transitivo direto. Portanto, João assistiu espaço amigo, fica simplesmente João assistiu o amigo. Tudo bem? Certo? Então, a particularidade que eu tenho de cuidar é o assistir como ver ou presenciar.